E aí, Marx keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e se tiver algum ruído ao fundo, me desculpem, é culpa da degeneração causada pelo carnaval, tem muita gente fazendo barulho, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. O neto do Lula morreu e a gente já está começando a ver umas paradas bem absurdas. A gente tem um lado que são os antipetistas, que não são todo mundo, tá? Não são todas as pessoas. É um pequeno grupo, mas que estão comemorando a morte do moleque só porque ele fazia parte da família do Lula. Só que o moleque era inocente, ele nunca fez nada, ele não era um político. Eu entenderia se fosse o próprio Lula, ou se fosse o Bolsonaro, ou a Marielle, eu entenderia qualquer parte do quadrante comemorando esse tipo de coisa, porque seriam os políticos, eles são o inimigo. Mas um moleque inocente, velho, as pessoas estão comemorando a morte do moleque. Isso é absurdo. Eu acho que a preferência temporal das pessoas está tão alta que isso distorce a moralidade delas. Elas não conseguem enxergar as coisas a longo prazo e ficam só pensando, ah não, a gente tem que destruir o PT ou destruir, sei lá, a esquerda o mais rápido possível. E essa preferência temporal se torna tão alta que distorce a própria moralidade delas. Elas começam a ficar confusas, elas não conseguem enxergar mais o que é correto e o que não é correto. É óbvio que tu comemorar a morte de uma criança de 7 anos, velho, seja ela qual for, é algo absurdo. E aí, como se não bastasse só isso, você tem o outro lado que está utilizando a morte da criança para fazer discurso político, para tentar fazer o Lula parecer uma pessoa inocente, o que ele não era. E eu digo que ele não é inocente não porque ele era um político corrupto, mas sim porque ele é um político. Sempre que você dizer que alguém é um político, sempre que alguém se autodenominar um político, tem um crime implícito aí, que é justamente a utilização do aparato estatal para cometer crimes, para subjugar outros indivíduos. Nenhuma pessoa que não seja um psicopata vai tentar dominar a vida de outros semelhantes. Então, eu não sei o que é que me causa mais nojo. Se são a pequena gama de indivíduos comemorando a morte do moleque só porque ele era neto do Lula, ou se são a grande gama de indivíduos que realmente acha que a morte do moleque tem que ser utilizado de forma política. Se bem que o Lula já fez isso, né, quando a mulher dele morreu. Teve comício e tudo. E agora a gente vê tudo se repetindo de novo. Caramba, quase um ano depois a parada se repete de novo. Eu não sei nem se faz um ano já que ele estava preso. Eu acho que foi em abril, mas também não tenho certeza, não me interessa não. O político, não me interessa se o político é preso porque roubou. Se ele roubou do Estado, pra mim não faz diferença. A questão é o político ter roubado dos indivíduos. A gente chegou num ponto que, sinceramente, eu não sei se eu tô assustado por ver as pessoas fazendo isso, ou se eu tô assustado porque já era algo esperado. Principalmente a galera da esquerda utilizar isso como comício, né? Quando eu vi isso, eu já imaginava que ia ter o Lula saindo de lá e falando alguma coisa que fizesse com que a esquerda ficasse exaltada, lembrasse que é um indivíduo, é um ser humano, que o Lula é um ser humano igual a todos os outros, que tem o direito de errar, de falhar, esse tipo de coisa, que merece uma segunda chance, ou então que ele é inocente mesmo, que ele não foi corrupto nem nada. Mas, tipo, a galera que é de direita, velho, que se considera de direita, se considera antipetista, comemorando isso, eu vi gente comentando que ainda bem que o moleque morreu só porque ele fazia parte da família do Lula e no futuro ele seria mais um canalha. Imagina onde a gente chegou, velho. Imagina onde a gente chegou por causa dessa perversidade causada por quem? Quem é o aparato que acaba criando esse tipo de guerra? Fazendo com que as pessoas percam a empatia. Qual é o aparato que faz isso? Quem é que perpetua a guerra? Quem é que permite que os indivíduos continuem guerreando entre si e continua fomentando essa guerra? Olha só, porque o meu lado é o lado que está correto, e o seu lado tem que ser extinto, velho. Porque você faz parte de uma classe que quer que eu seja destruída, então eu vou te destruir primeiro. Isso falando de proletários e burgueses, né? Os proletários falando para os burgueses, no caso. Olha o aspecto humano que a gente chegou. É por isso que eu sou pessimista. Quando vocês verem o nome do canal O Pessimista, é por causa disso. Porque eu acho que as pessoas realmente vão querer o Estado pro resto da vida delas. Você vê que tem uns relativistas que dizem o seguinte, olha, não, o Estado é corrupto porque as pessoas são corruptas. Não sei realmente se é assim não, mas às vezes parece que é, sabe? É justamente por causa de pessoas agindo dessa forma imoral que o Estado se perpetua. E é por isso que talvez a gente nunca veja um capistão. E é bem provável que eu não veja mesmo. Porque justamente essas pessoas, elas só vão continuar existindo por causa do Estado.
Porque são pessoas imorais que na primeira oportunidade de abdicar da liberdade para obter algum tipo de segurança, de algum tipo de pouca segurança, na verdade, eles vão abdicar. Porque eles não têm um norte moral. Eu nem estou falando de ética aqui, nem estou falando de ética de propriedade privada. Eu estou falando só de enxergar um aspecto moral da realidade, velho. Por mais que a gente utilize a questão da moral ser subjetiva, eu acredito que nenhum indivíduo vai achar que é moral. Quer dizer, nenhum não, né? Porque tem gente que faz isso. Mas eu acredito que nenhum indivíduo que não seja um psicopata, que não seja uma pessoa insana, vai achar que é bom tu comemorar a morte de um moleque de 7 anos. E eu tenho certeza que vai chegar uma galera de outra parte do movimento que vai dizer, olha, é o seguinte, por que é que vocês estão tão emocionados por causa da morte do neto do Lula, mas enquanto tem diversos outros indivíduos que estão morrendo e vocês não se preocupam com isso, vocês não se interessam, vocês não se emocionam por causa disso? Caramba, é porque a gente não conhece todo mundo, né? A gente pode se emocionar, pode ficar triste por uma pessoa que a gente conhece. É impossível você ficar triste por alguém que você não conhece ter morrido. Não faz o menor sentido. Então a gente tem basicamente 3 tipos de babacas que vão surgir agora. Os que defendem a comemoração da morte do moleque. Você tem a galera que defende que isso deve ser utilizado de forma política para tentar fazer parecer que o Lula é uma pessoa inocente, uma pessoa boazinha. Olha só como ele é um carinha bobinho, um carinha tão simples, perdeu o neto dele. Sendo que tem foto dele aparecendo rindo e mandando um legalzinho pra galera, um joinha pra galera. Nossa, realmente parece que ele tá de luto, né? Como se essas pessoas não utilizassem todo tipo de artifício para tentar fazer com que o partido político delas se torne cada vez mais forte. E quando eu falo partido político, não quero dizer PSOL, não quero dizer PT, não quero dizer essas coisas. Eu quero dizer que esses caras realmente têm um partido político, eles têm um viés político ideológico socialista, de esquerda. E eles vão fazer tudo que tiver ao alcance deles para atingir esses objetivos. E eu até entendo a galera que é líder desses partidos, agora falando dos partidos políticos mesmo, do PT, do PSOL, sei lá, de qualquer partido de esquerda, utilizarem isso como artifício político, porque eles vão fazer tudo para conseguir atingir os objetivos dele. Afinal, se eles conseguirem, eles vão ser beneficiados. Você pode ver sempre os ditadores, sempre os líderes comunistas, são sempre os caras gordinhos que comem bastante e que esbanjam ter muito dinheiro, enquanto a população é totalmente lascada. Então, esses caras utilizarem isso, eu consigo entender. Mas eu não consigo entender a massa de manobra, a galera que tá em baixo nível ali. Eles olham isso e dizem, poxa, realmente o Lula tá triste por causa dele, olha que peninha e tal. Em vez de eles abrirem os olhos para dizer, olha, vocês estão utilizando a morte de uma criança para fazer um discurso político, para tentar aumentar seu poder político usando a emoção das pessoas, os sentimentos das pessoas. É absurdo, a gente chegou num ponto, velho, que as pessoas estão merecendo o Estado mesmo. As pessoas merecem, é isso aí, velho, as pessoas merecem o Estado. O Estado nunca vai cair, tá ligado? Ainda bem que eu só meio que milito contra o Estado pela própria luta, não pelo objetivo, porque se realmente eu quisesse... Se meu objetivo principal fosse conseguir destruir o Estado e não lutar pelo que é certo, pelo que é bom, eu já teria desistido. Porque olha a quantidade de pessoas utilizando, velho, um fato absurdamente triste, utilizando isso de uma forma política. O Estado perverte a mente das pessoas a esse ponto, onde tu acha que uma criança ter morrido é bom por ele fazer parte da família de um político, ou então tu acreditar que isso é bom porque faz o Lula parecer uma pessoa mais inocente. E não se enganem, tem gente que realmente considera isso. Porque eles são psicopatas, políticos são criminosos, eles são do mal, entendam uma coisa, políticos são do mal, por mais que eles pareçam bonzinhos, por mais que você tenha o seu heróizinho, o seu Bolsonarozinho, eles são maus, eles estão tentando dominar outros indivíduos. Ninguém iria considerar que, sei lá, um senhor de escravos é um cara bonzinho, mas por que fazem isso quando é simplesmente o cara que tá usando uma faixa presidencial? É a mesma coisa, velho. Todos nós somos escravos deles. Podemos não ser no mesmo nível, mas somos sim obrigados a pagar coisas para esses caras, pagar coisas para outros indivíduos. Isso é escravidão. É a consequência lógica de defender a democracia. A gente acaba desaguando nisso. As pessoas abdicam de qualquer resquício de moralidade por causa disso.
Quem defende essas coisas vale menos que as fezes dos vermes positivistas que se alimentam do cadáver putrefato da democracia. É isso que eu acho de vocês.